Notícia urgente divulgada para o torcedor cruzeirense nesta quarta-feira, de que o CEO Gabriel Lima estaria de saída. O homem de confiança de Ronaldo e que está trabalhando com Pedro Lourenço não estaria satisfeito no Cruzeiro. E segundo o jornalista Jorge Nicola, ele teria alguns desentendimentos com a atual diretoria da Raposa. Eu vou colocar no vídeo de hoje as palavras do Jorge Nicola, explicando a situação sobre uma possível saída do Gabriel Lima. Só que antes, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, antes de colocarmos aqui as palavras do Nicola, a gente tem que exaltar a importância do Gabriel Lima para manter a casa do Cruzeiro arrumada. O homem de confiança do Ronaldo recebeu um convite do Pedro Lourenço para continuar no Cruzeiro. E essa saída ainda me gera muitas dúvidas. Será realmente que ele está saindo? Até porque o Pedro Lourenço, há um tempo atrás, valorizou muito o trabalho do Gabriel Lima. Sabemos que ele tem que manter a casa em ordem, mas sabemos também que o Pedro Lourenço vai investir uma grana. Até porque o Cruzeiro trabalhava com dinheiro do próprio caixa, dinheiro que era gerado pelo próprio Cruzeiro. E hoje nós temos um investimento externo. Hoje nós temos o CPF do Pedro Lourenço ali. E a gente sabe, né, que ele tem patrimônio. Se ele não paga as dívidas do Cruzeiro, é o Pedro Lourenço que vai também se lascar no final. Então eu fico totalmente tranquilo em relação a isso. Pedro Lourenço tem patrimônio e vai manter a casa em ordem. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola sobre a saída do Gabriel Lima do Cruzeiro. Bora de notícias, a primeira informação importante envolve o Cruzeiro. Gabriel Lima, que trabalha como CEO do Cruzeiro desde a época do Ronaldo Fenômeno e é tratado como um dos grandes craques do mercado do futebol brasileiro, está de saída do clube. Posso contar para vocês que o Gabriel já pensou até em pedir demissão, mas foi aconselhado a ficar no Cruzeiro até a assinatura, a conclusão da transferência da SAF do Ronaldo para o Pedro Lourenço, para que não houvesse problemas até burocráticos em relação à aprovação do CAD. Para completar, além da vontade do Gabriel Lima em sair, há também uma disposição dos atuais dirigentes, entre eles o Pedro Lourenço, de mudar o CEO do clube. A avaliação de que o custo dele de R$150 mil por mês é muito alto. Quem agradece ao mercado, pelo menos 3 clubes grandes do futebol brasileiro, desde a saída do Ronaldo, já sinalizaram a intenção de contratar o Gabriel Lima. Existe a chance de o Gabriel sair ao lado de outros diretores da época do Ronaldo, mudança bastante significativa para os próximos dias na Raposa. As duas opiniões aí. Aí uma informação, realmente o Gabriel Lima, ele assim que concluir todo o processo, porque ainda a venda não está finalizada, né? Tem um processo de passar pelo CAD. Então, vamos colocar que ele fica até essa questão ser toda resolvida, toda assinada, e realmente ele deve deixar o Cruzeiro. O Gabriel é um CEO que veio na época do Ronaldo e tem uma equipe, né, do Ronaldo ainda que continua, mas eu acho que vai ser uma tendência natural de essas pessoas serem trocadas com o passar do tempo, né? Alguns já saíram, outros devem sair, e o Pedro Lourenço, hoje como dono do Cruzeiro, é o que o Emerson disse, hoje o dinheiro é do Pedro. Se acontecer alguma coisa, quem vai estar perdendo é o Pedro. Então, ele vai colocar pessoas ali, por mais que uma ou outra a gente vá contestar, por exemplo, o Robson Pires, que foi diretor comercial durante de 2003 a 2018 ali, né? Ele foi mandado embora naquela situação ali do Wagner Pires de Sá, que trouxe outros nomes, já acho que até antes ali da Copa do Brasil, do título, naquela época ali ele foi mandado embora, e ele acionou a justiça realmente, e aí pedindo equiparação de salário com quem estava naquela época, já aquela loucura toda que todo mundo acompanhou. Essa questão de entrar na justiça, porque isso virou uma dívida, e a dívida, quem vai pagar mesmo na RJ é a SAF, né? Então, eu até pedi ao Cruzeiro uma informação, se pelo menos a ação na justiça está sendo retirada, né? Porque
Se vai trabalhar de volta, é um nome que o Pedro confia, você vai pagar aquela dívida, né? Então, o que ele tiver até direito de receber, mas, por exemplo, comissão de patrocínios que foram fechados, isso é o papel de um diretor comercial, né? Você está trabalhando para fechar patrocínios mesmo. Por exemplo, o Pedro Lourenço agora trouxe a Codilar, a Vilma Alimentos, a Unilever. O Pedro vai pedir comissão de uma coisa que ele tá trazendo? Obviamente que não. Então, isso é um ponto que a gente tem que questionar. Agora, o Pedro vai colocar lá pessoas que são da confiança dele e para cuidar do dinheiro dele. Porque a gente tem para questionar é o tempo de trabalho, como que esse trabalho vai ser desenvolvido. O Gabriel Lima, na parte administrativa, na gestão do Ronaldo, ele fez um trabalho que foi valorizado. E isso eu acho que todo mundo valorizou, né? Até o próprio Pedro na entrevista de quando comprou o Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro do Ronaldo. Agora, o que essas pessoas vão fazer, a gente vai acompanhar com o tempo. E o Cruzeiro, o mais importante é, assim como com o Ronaldo vinha honrando todos os compromissos, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente nunca mais vai falar de salário atrasado, de ação em FIFA, de dívidas. Precisa de pessoas ali para tocar o que já vinha sendo feito, pagar tudo em dia, contratar bons jogadores, montar bom time, reformular o sócio, ter ingresso aí que o torcedor possa frequentar o Mineirão com frequência, e isso é o desafio para quem vai assumir. E são pessoas, repito, o Pedro tem lá o filho dele, o Pedro Júnior, o Juninho, tá acompanhando ali o dia a dia, muito ligado ao futebol. Tem o Valdir, que é sócio dele, que cuida muito das coisas do Pedro. Então, eu não consigo acreditar que o Pedro ele vai simplesmente fazer coisa para prejudicar o bolso dele. Aí, se ele fizer e tiver que gastar mais, vai ser um prejuízo para o próprio Pedro Lourenço. É um trava-língua aí, esse monte de P, né? Então, o que a gente vai analisar a partir de agora é o que essas pessoas vão entregar. É o que a gente estava falando ontem sobre questão de grana, né? Ah, um jogador vai custar 100 milhões. Se ele me entregar os 100 milhões e tiver tudo sendo pago em dia, maravilha. E se ele não entregar, aí a gente vai falar, poxa, essa contratação aí, hein, custou 50 milhões e o cara não entregou nem 1 milhão. É o que a gente tem para fazer. A comparação, quando ela vem entre associação e SAF, eu acho que não é uma comparação justa para a gente fazer, porque colocava um monte de gente, qualquer tipo de pessoa, o dinheiro da associação ia sendo gasto, empréstimo daqui, empréstimo dali, não pagava esse, não pagava aquele, dinheiro ia para fulano, dinheiro ia para ciclano, terminava o mandato, entrava outro, e quem se ferrava? O clube, a associação. Se acontecer de ferrar, quem vai ferrar? O Pedro, o dinheiro dele, quem está responsável hoje pelos aportes, pelas receitas incrementais para se fazer. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar sim, a gente pode questionar esse ou aquele e ver como o trabalho vai ser entregue no consumidor final, né? Que é a gente, o torcedor. A próxima informação que vamos compartilhar com vocês é de que o Cruzeiro segue esperançoso pela contratação do zagueiro Yerry, que ainda não teve aquela reunião com a diretoria do Cruzeiro. Sabemos, o próprio Pedro Lourenço divulgou recentemente que tem mais de 10 equipes interessadas na contratação do zagueiro, o que dificulta muito para que o Cruzeiro consiga fechar sua contratação. O Yerry está hoje defendendo a seleção colombiana, o que já dificulta. Por exemplo, se o Cruzeiro acerta hoje com o empresário do atleta a transferência do Mina, ele não vai poder vir aqui realizar os exames médicos e fechar sua contratação, porque está servindo a seleção colombiana. Então é natural que ele demore sim, né, que esta negociação demore para ter um desfecho positivo ou negativo, já que o jogador está com a seleção colombiana e deve continuar por lá nas próximas semanas, até porque está convocado para a Copa América.
Então, se você acha que a história do Henry Mina vai acabar por agora, está redondamente enganado. Agora que o Cruzeiro tem que chegar ali no empresário e falar: e aí, vocês vão querer ou não? Você quer que a gente espera vocês ou não? Então assina aqui um contrato verbal com a gente. Assina aqui, ó, um contrato de intenção que o Henry Mina vai vir aqui e vai realizar os exames médicos após a passagem dele pela seleção colombiana. Então a gente tem que dar um prazo para os caras, não pode ficar enrolando, porque o mercado está passando, o Cruzeiro tem outras opções de mercado, e se o Henry Mina optar por não fechar com o Cruzeiro, a gente já tem que estar engatilhado em outras situações. A informação do jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro segue interessado e segue esperançoso que poderá fechar esta contratação. Por mais difícil que ela seja, o Cruzeiro ainda segue esperançoso. Olha só, família, o jornalista Samuel Venâncio também trouxe atualizações sobre a situação do Matheus Henrique, que é outra situação que está demorando muito para pelo menos começar esta negociação. Isso porque o Cruzeiro já sabe o que o Matheus Henrique quer para a sua carreira, sabe da questão salarial. Ok, o Cruzeiro topa pagar tudo ali que o Matheus Henrique propôs, para o Cruzeiro, mas o Sassuolo da Itália está enrolando demais. Até hoje eles não contrataram um novo diretor de futebol e por isso ainda não tem negociações para a saída de jogadores por lá. O Sassuolo simplesmente não estipulou um valor para a transferência do atleta. Fala-se em 6 milhões de euros. O Cruzeiro com certeza vai tentar baixar este valor. O que a gente sabe é que o Sassuolo ainda não definiu, mas quando definir, o Cruzeiro vai entrar com tudo para fechar a contratação do volante. Isso aí é uma informação que foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. Ainda temos tempo, a abertura da janela de transferências nem sequer abriu ainda. O Matheus Henrique está de férias e o Cruzeiro segue aguardando uma definição do Sassuolo para finalmente oferecer uma proposta oficial pelo volante. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!